Vamos falar de Álvares de Azevedo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar do nosso querido escritor Álvares de Azevedo, que vai ser o nosso expoente máximo da geração, que a gente vai da segunda geração do romantismo. A gente vai entender algumas temáticas, a gente vai entender quem foi ele e inclusive até mesmo ler um poema para a gente poder entender melhor esses apontamentos sobre o escritor. Se a gente tem em contrapartida que a primeira geração poética do Brasil, a gente tem que no romantismo se marca muito essa fato da identidade nacional, a gente precisa entender que dentro do romantismo acontecem muitas coisas, muitas revoluções, muitos fatos históricos que fazem com que não seja fácil a gente não dividir elas em fases. Então a gente vai ter que marcada nessa segunda geração uma nação muito marcada pela juventude, pelas pessoas novas e que inclusive uma certa insatisfação por essa ascensão da burguesia que trazia muitas insatisfações até mesmo para poder de desejos, um certo tédio, uma certa insatisfação e que principalmente a segunda geração do romantismo vai tentar fazer um processo de escapismo. Essa atitude mórbida que sempre estimula-se e se conversa muito com a questão da morte, de se escapar para o mundo dos sonhos, é uma característica quase que inerente a qualquer escritor da segunda geração. A gente tem até inclusive mesmo o próprio Álvares de Azevedo como um expoente máximo do que a gente tem da segunda geração, pois ele não só se identifica com esses assuntos que a gente fala da morbidez, o tédio, a depressão, a questão do amor que ele não é alcançável, mas que também foi um autor que infelizmente não viveu por muito tempo. Ele nasceu em 1831 e faleceu em 1852. Mesmo que ele não tenha vivido por muito tempo, a gente consegue encontrar vários elementos que estão ligados à segunda geração do romantismo. A gente pode perceber que ainda vão existir muitos outros escritores também ligados a essa época. A gente se conecta mais ao Álvares de Azevedo porque é fácil encontrar em suas obras alguns elementos importantes para a segunda geração do romantismo. Por exemplo, a gente tem a questão do mal do século, que é a questão do tédio, a questão da depressão. Então a gente tem uma geração muito marcada com essa questão de um sentimento vazio perante a vida. Então que se conversa muito com a questão da morte, muito com a questão de escapar dos sonhos e principalmente o uso exagerado de drogas. Fala-se muito também de um exagero exacerbado. É até um pouco meio que hiperbólico que eu acabei de falar, mas é muito a questão do culto do eu. Então é uma questão de que os problemas do autor, existe também a questão muito do fato também do sentimento exagerado de como a pessoa se sente. Então se ela sente amor, ela sente muito amor, se ela se sente triste, ela se sente muito triste. E muito marcado por essa questão de se falar da pessoa. Então uma questão de eu, me, mim, comigo, sempre marcações de primeira pessoa. Essa tendência a fugir da realidade ou até o escapismo são formas que existem do próprio autor tentar fugir da realidade, que ela é depressiva, que ela não é perfeita, que ela possui suas falhas, que inclusive também se é utilizado pela forma de drogas e que também a gente vai muitas vezes encontrar por uma conversa com a morte e também o escapismo pelo mundo dos sonhos. Então pelos sonhos que lá onde se é alcançada a verdadeira felicidade. E também o que a gente pode até mesmo encontrar muito no escritor Álvares de Azevedo, que é uma criticidade fora do comum. Então nós temos escritores que existem essa questão da ironia romântica. Então que se há um alto teor para poder se escrever, há muito o jogo de dualidades, como a questão de o amor platônico e o amor carnal. Existe a questão da vontade de se viver e da vontade de não se viver mais, a realidade entre realidade e sonho. Então essa é uma questão que vai até mesmo se pautar na própria escrita, que a gente vai conseguir inclusive achar trechos, a gente vê que o próprio autor fala-se dessa questão dualística de se escrever e até mesmo de definir próprios sentimentos. E até para a gente poder perceber algum desses elementos que a gente tem da parte da escrita do Álvares de Azevedo, vamos ver então o poema chamado Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir, que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, a cor da natureza mais louçã, não me bateria tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor do peito, emudecer ao menos se eu morresse amanhã. A gente pode perceber dentro desse poema essa questão que a gente já encontra da questão do culto do eu, então se colocando se eu morresse amanhã, então tem essa construção
da palavra eu. Não só isso, mas também temos essa invocação da morte. Essa questão do escapismo ele está muito relacionada com a vida de Álvares de Azevedo. Ele mesmo faleceu aos 21 anos de tuberculose e que percebia que não haveria um futuro. Essa problemática que existe com a questão de se lançar para o futuro, de conseguir enxergar um futuro próximo, acontece com muitos outros escritores. Talvez poderíamos analisar com um pouco mais de clareza e um pouco mais de racionalidade pelo próprio fato do autor ele saber que ele não conseguiria ter glórias no futuro por conta da doença que justamente foi o motivo que ele faleceu, mas que ainda existe também essa questão do exagero por parte de outros escritores. Aqui a gente talvez tivesse mais como se fosse uma aceitação do próprio escritor por parte de que ele mesmo não se via no futuro, até mesmo construindo os verbos na questão dos subjuntivos, na questão de hipótese. E até é curioso da gente perceber, porque até mesmo essa construção gramatical mostra como há uma primazia pela escrita do poema, mesmo que se tenha que fugir um pouco da gramática. Porque se a gente percebe que bem no final que ele fala a dor no peito emudecer, ao menos, é a dor no peito emudeceria. A gente tem até a questão de que se não me batera, não me bateria tanto amor. Só que ele faz essa construção para poder fazer com que houvessem 10 sílabas poéticas. Então, quando a gente vai para a questão do romantismo, apesar da gente não ter tanto essa questão da parte de que se importa tanto com o jeito, a gente vai fazendo com que o romantismo ele traz uma certa liberdade de escrita, que ele fala mais do assunto e que o assunto tem que se encaixar na pessoa e não que a pessoa tem que se encaixar no assunto. Então aqui a gente tem até essa conversão da própria construção gramatical para poder encaixar e deixar o poema do jeito que ele gostaria que fosse, e não que o poema se encaixe em cima do poema do poeta. E mesmo com uma vida muito curta, temos também as principais obras que são importantes para a gente poder entender melhor da segunda geração do romantismo no Brasil, que é A Lira dos 20 Anos, Macário e Noite na Taverna. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho do Álvares de Azevedo, nosso escritor do romantismo que a gente teve e que inclusive é excelente na parte que a gente tem de poder conseguir analisar a segunda geração do romantismo. Mais pra frente eu também vou gravar alguns vídeos lendo e analisando algumas das obras dele e alguns mais poemas para você poder ver que não é qualquer tipo de poeta que a gente tem um poemas excelentes com ele, que dá para poder entender muita coisa e até mesmo ficar surpreso como que aos 21 anos já poderia escrever tanto e ter ideias tão que até a gente poderia pensar, poxa, mas se ele conseguiu chegar nisso aos 21 anos, imagina se ele tivesse mais tempo. Inclusive, você ficou com alguma dúvida sobre o Álvares de Azevedo, ou até mesmo sobre a segunda geração do romantismo? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E pode ser que você ainda esteja com dúvidas da primeira fase do romantismo e que você não esteja entendendo muito bem do que eu estou falando aqui na segunda, que tem justamente essa playlist explicando mais sobre a questão do romantismo. Ou pode ser que você queira justamente entender mais dos outros períodos literários e você esteja confuso porque cheguei já na segunda geração do romantismo. Então aqui tem uma playlist com todos os outros períodos literários até você chegar no romantismo para você poder ficar um pouco mais calmo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e te vejo no próximo vídeo. Até mais!